Bom dia, turminha do segundo ano A. Tudo bem com vocês? Bom dia, crianças. Bom dia, família. Hoje, 3 de setembro, sexta-feira, nós temos aula de ciências e também de ensino religioso. Olhem só, pessoal, vamos olhar que imagem mais bacana, que imagem mais linda que nós temos aqui. Hoje, no livro de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre cada ambiente de um jeito. A atividade é na página 48 e também na página 49. Vamos lá, então. Cada ambiente é de um jeito. Os ambientes apresentam algumas características como a temperatura, a quantidade de chuvas que caem na região, a quantidade de luz do sol que chega ao ambiente, os seres vivos que habitam o local. Os seres vivos, os componentes naturais e os construídos podem variar de um ambiente para o outro. Observe as duas imagens e leia as legendas. O A é a floresta amazônica e é um ambiente quente, bastante chuva nela, existem plantas como a jacarandá e animais como o peixe-boi e a onça-pintada. Município de Porto Mós, Pará, em 2017. Então, primeiro nós temos essa imagem. Depois, vamos observar a imagem B. É a ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida. É um ambiente frio, com pouca variedade de plantas e animais. Nelas encontramos foca leopardo, o pinguim imperador e o peixe-gelo. Território britânico, ano de 2013. Ok, a partir daí, agora encontre A e B, ou seja, na imagem A e na imagem B, um ser que vive sobre o solo. Vamos olhar aqui, o que vive sobre o solo? É esse daqui. Nós temos que é o jacarandá e plantas. E temos também, então, um ser que vive sobre o solo. Podemos colocar, então, jacarandá e podemos colocar também a onça-pintada. E um ser que vive na água. Nós temos o peixe-boi. O peixe-boi vive na água, certo? Aí depois aqui, vamos encontrar um ser que vive no solo nessa parte de cá. O que vive no solo? Nós temos a foca leopardo e o pinguim. E na letra B, um ser que vive na água, nós podemos colocar o peixe-gelo, certo? Então, olhando a própria legenda da atividade, vocês vão conseguir responder. Logo em seguida, os ambientes também podem ser divididos em ambiente aquático e terrestre. E nos aquáticos também é em água doce e em água salgada. Vamos observar então. Ambientes aquáticos são aqueles cobertos por água. Eles podem ser água salgada, como oceanos e mares, ou de doce, como os rios e lagos. A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados de terrestres. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que o habitam. Então, aqui nós temos dois. Um deles é o rio, em Mato Grosso do Sul, um exemplo de ambiente aquático. E aqui nós temos um exemplo de ambiente terrestre, que está no município de Canoas, no Piauí. A partir dessas duas imagens, é fácil identificar que essa é aquática, essa é terrestre. Logo em seguida, complete a frase com as palavras do quadro. No meio o quê? Terrestre, existe maior variação de temperatura do que no ambiente aquático. Então, essa é a nossa atividade de hoje de ciências. Além da atividade de ciências, nós temos também a atividade de ensino religioso. E a atividade de hoje, ela vai falar sobre os símbolos religiosos na vida das pessoas.
Você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam objetos como se eles fossem muito especiais? Uma foto, um rosário, uma oração escrita, um salmo da Bíblia, uma medalha, uma fitinha e etc. Se você perguntar para essas pessoas o que significa cada um desses objetos, elas poderão lhe contar histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração, e como as protegem, servem de alívio, consolo ou transmitem paz. Cada religião possui símbolos para representá-la. Veja alguns símbolos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Vamos aprender o que significa cada um deles. Primeiro, essa daqui é a estrela de 6 pontas. Ela é um símbolo de sabedoria e proteção para os seguidores do judaísmo. Essa outra aqui é a cruz. A cruz ela é o símbolo de salvação para muitos cristãos, cristianismo, certo? Esse outro aqui, a lua crescente, é um símbolo do islamismo. Vamos para a próxima. O sol representa o poder da vida para as tradições religiosas nativas como as indígenas. O próximo. A roda com 8 raios é um símbolo do budismo e representa ensinamentos de Buda. Viram que bacana, pessoal? O quanto de símbolos que nós aprendemos? O que vocês vão fazer? No caderno de ensino religioso, vão copiar as perguntas 1 e 2 e responder no caderno. Pergunta número 1. Você conhece alguns símbolos religiosos? Então, fica aberto para você falar se você conhece algum símbolo. Desenhe-o em seu caderno e escreva o nome deles. Depois, comente seu significado. Pode comentar no próprio texto, tá bom, gente? Depois, circule os símbolos religiosos e escreva o nome deles. Então, vocês vão escrever, vocês vão sublinhar, circular, mas aí se você não imprimiu a folha, se não tem como imprimir a folha, não tem problema não, tá bom? Você pode vir aqui, igual, olha aqui, eu tenho o desenho dessa cruz, ela está aqui, não tá? E o que essa cruz significa? Ela é salvação para muitos cristãos, pode fazer o desenho dela, tá bom? Ao invés de circular, só faz o desenho dela e coloca o que significa. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje, de ciências e de ensino religioso. Qualquer dúvida podem me perguntar e aguardo a atividade de vocês, tá bom? Um abração.